O que você faria se soubesse que sua cidade está condenada à destruição? Imagine o caos, o céu escurecido pela fumaça, o rugido do fogo se aproximando, o chão tremendo sob seus pés. Avisam que não há mais tempo, que você deve fugir imediatamente, deixando para trás sua casa, seus pertences e tudo o que conhece. Mas há uma condição: você não pode olhar para trás. Você conseguiria? Você conseguiria escapar sem se apegar ao passado? Isso não é um dilema hipotético. É o desafio que Ló enfrentou, um homem descrito na Bíblia como justo, mas que vivia rodeado por uma sociedade completamente corrupta. A história de Ló não é apenas um relato de fuga e salvação, é uma narrativa sobre provas morais, decisões extremas e as consequências de nossos atos que podem ecoar por gerações. Sodoma e Gomorra nem sempre foram sinônimos de decadência. No início, eram lugares de grande riqueza e prosperidade, localizadas em um vale fértil, com abundantes recursos naturais, atraíam comerciantes, pastores e agricultores de todas as partes. À primeira vista, eram lugares onde qualquer um gostaria de viver. Mas essa prosperidade externa escondia um núcleo podre. Pouco a pouco, os valores fundamentais que sustentam uma sociedade foram se deteriorando. A ganância substituiu a generosidade, a violência tomou o lugar da justiça e a indiferença pelos pobres e fracos tornou-se uma norma. Sodoma transformou-se em um lugar onde as pessoas se preocupavam unicamente com seu próprio prazer e poder. O egoísmo e a falta de compaixão dominaram cada aspecto da vida. Segundo a Bíblia, os pecados de Sodoma não se limitavam à imoralidade sexual, como frequentemente se enfatiza, mas também incluíam arrogância, opressão aos pobres e falta de hospitalidade. Esses pecados coletivos chegaram a tal ponto que Deus decidiu destruir a cidade. No entanto, Deus não agiu sem antes dar uma oportunidade. Abraão, tio de Ló e homem de fé, mostrou sua compaixão e esperança na bondade humana ao interceder por Sodoma. Em um diálogo memorável, Abraão pediu a Deus que não destruísse a cidade se fossem encontrados 50 justos nela, mas não foram encontrados. Abraão reduziu o número 45, 40, 30, 20 até chegar a 10. Nem sequer 10 pessoas justas foram encontradas. Esse intercâmbio não apenas mostra a misericórdia de Deus, mas também quão profundamente Sodoma havia mergulhado na corrupção. Apesar disso, Deus decidiu salvar Ló e sua família. Ló não era perfeito, mas seu coração ainda buscava a justiça. Ele vivia em Sodoma cercado pela imoralidade, mas não deixou que isso consumisse completamente. Quando 2 anjos chegaram à cidade, Ló os reconheceu como enviados de Deus e os convidou para sua casa. O ato de Ló foi mais perigoso do que parecia. Os cidadãos de Sodoma logo souberam da chegada dos estrangeiros e, movidos por seus desejos perversos, cercaram a casa de Ló, exigindo que entregasse seus hóspedes para abusarem deles. Este momento é um dos mais sombrios da história bíblica, e a reação de Ló continua sendo objeto de debate e controvérsia. Em um ato desesperado, Ló ofereceu suas próprias filhas à multidão na esperança de proteger os hóspedes que havia acolhido em sua casa. Esse ato, que hoje nos parece incompreensível e inaceitável, refletiu o profundo senso de hospitalidade daquela cultura, onde proteger os hóspedes era um dever sagrado. No entanto, mesmo nesse momento de desespero, os anjos intervieram para evitar que a situação piorasse ainda mais. Eles cegaram a multidão, incapacitando-os de encontrar a entrada da casa, e advertiram Ló de que ele deveria fugir imediatamente. Os anjos deram uma instrução clara: ele deveria abandonar a cidade com sua família e não olhar para trás. Esse aviso não era apenas literal, mas também simbólico. Olhar para trás significava mais do que simplesmente virar a cabeça, significava apegar-se ao passado, a um mundo corrupto que estava sendo julgado e destruído. Era um lembrete de que, para avançar em direção à salvação, às vezes é necessário deixar para trás o que nos prende, mesmo que isso implique em sacrifícios dolorosos. Ló, sua esposa e suas filhas saíram da cidade ao amanhecer. À medida que se afastavam, o julgamento divino começou a cair sobre Sodoma e Gomorra.
O céu escureceu, fogo e enxofre choveram dos céus, e o chão tremeu sob seus pés. As cidades, junto com seus habitantes, e tudo o que continham, foram consumidas pelas chamas. Mas mesmo neste momento de salvação, a tragédia atingiu a família de Ló. Sua esposa, incapaz de resistir à tentação, olhou para trás. Talvez tenha sentido curiosidade, talvez nostalgia pela vida que deixava para trás. No instante que desobedeceu a ordem, foi transformada em uma estátua de sal. Seu destino é um lembrete eterno dos perigos de olhar para trás quando somos chamados a avançar. Ló e suas filhas continuaram sua fuga, até chegar a uma pequena cidade chamada Zoar, onde buscaram refúgio. No entanto, mesmo ali, Ló não se sentiu seguro. O temor de que o julgamento de Deus pudesse se estender além de Sodoma o levou a abandonar Zoar e refugiar-se nas montanhas. Ali encontraram uma caverna que se tornou seu novo lar. Mas essa caverna, embora lhes proporcionasse proteção física, também se tornou um lugar de isolamento e desespero. Foi nesse isolamento que ocorreu um dos episódios mais controversos da Bíblia. As filhas de Ló, convencidas de que o mundo inteiro havia sido destruído e que elas e seu pai eram os únicos sobreviventes, começaram a se preocupar com a continuidade de sua linhagem. Em seu desespero, tomaram uma decisão extrema. Embebedaram seu pai, alternadamente, mantiveram relações com ele para assegurar a descendência. Este ato, que à primeira vista parece incompreensível, reflete o impacto do medo e do desespero no julgamento humano. As filhas de Ló, criadas em uma sociedade profundamente corrupta como Sodoma, provavelmente haviam internalizado os valores distorcidos de seu entorno. Para elas, esse ato não era simplesmente um tabu, mas uma medida desesperada para preservar sua linhagem. Dessas uniões nasceram Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os fundadores dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Esses dois povos desempenhariam um papel importante na história de Israel, muitas vezes como inimigos, mas também como parte do plano redentor de Deus. A linha de Moabe, por exemplo, deu origem a Ruth, uma das figuras mais admiradas da Bíblia. Ruth, uma mulher moabita, destacou-se por sua lealdade, sua fé e sua devoção. Eventualmente, tornou-se bisavó do rei Davi e um elo importante na genealogia de Jesus. Isso demonstra que, mesmo em meio a circunstâncias mais sombrias, Deus pode trazer luz e redenção. A história de Ló e suas filhas é um lembrete de como as decisões humanas, mesmo as mais questionáveis, podem ter consequências que transcendem o tempo. Também nos mostra como o ambiente em que vivemos pode moldar nossa percepção do certo e do errado, e como mesmo as pessoas que buscam fazer o bem podem ser influenciadas pelas sombras que as cercam. Mas, acima de tudo, essa história nos fala da capacidade de Deus de redimir o irredimível. Ló, embora justo em comparação com os habitantes de Sodoma, não esteve isento de erros. Sua escolha de viver em Sodoma, sua oferta de entregar suas filhas, sua incapacidade de guiar sua família para uma fé mais firme, levantam questões sobre sua liderança e caráter. No entanto, sua história também nos lembra que mesmo aqueles que lutam com suas fraquezas podem ser instrumentos nos planos divinos. As filhas de Ló, embora marcadas por seu entorno, também se tornaram parte de uma narrativa maior que culminaria na chegada do Messias. Se esta história fez você refletir, compartilhe seus pensamentos nos comentários. O que você teria feito no lugar de Ló ou de suas filhas? Que lições podemos aprender desta narrativa complexa e desafiadora? Inscreva-se em nosso canal para continuar explorando as histórias mais fascinantes da Bíblia e descobrir sua relevância para o mundo moderno.